Nós vamos até Belém do Pará. O Palmeiras joga hoje contra o Remo. Mas nós vamos conversar sobre vários assuntos com um profissional bastante competente e vivido da área de gestão esportiva, que é o Luiz Wagner Vivian. O Luiz Wagner Vivian trabalhou na CBF, trabalhou muito tempo no Grêmio e hoje está lá no Clube do Remo. Clube do Remo que recebe o Palmeiras hoje, 4 da tarde. E olha, um dos principais problemas que o Remo enfrenta, nós vamos falar com o Luiz Wagner sobre isso, mas também sobre outros assuntos, é a logística, né? Porque o Remo, ele está no extremo norte do país e ele tem que percorrer distâncias para jogar o Campeonato Brasileiro incríveis. Por exemplo, eu estava levantando aqui, ó, o Remo no campeonato, ele vai percorrer 93 mil quilômetros, que daria para dar 2 voltas na Terra em linha reta. Ixi. Porque o Remo é realmente, nesse aspecto, completamente diferente dos outros, né? Porque ele está geograficamente colocado no extremo norte do país. Então nós vamos conversar sobre esse assunto e sobre outros com o Luiz Wagner Vivian, que já está conectado. Eu vejo aqui a imagem do Luiz Wagner lá em Belém do Pará. Já está conosco na tela lá. Apareceu na tela aqui, na tela principal. Luiz Wagner, bom, prazer falar contigo, com um profissional da sua relevância aqui no Esporte TMC. Eu queria te dar bom dia e perguntar no começo, de cara, como é que está o clima em Belém para esse jogo importantíssimo de hoje, às 4 da tarde, entre Remo e Palmeiras, valendo aí a liderança do Campeonato Brasileiro, e para o Remo, valendo aí a tentativa de sair da zona de rebaixamento. Bom dia, Luiz Wagner. Bom dia, ouvintes da Transamérica, Fabiano, Calil, prazer estar aí com vocês. O clima é o mais favorável possível, né? A gente sabe aqui que a nossa disputa no campeonato o jogo em casa é muito importante, fazer pontos em casa, e a gente não vem conseguindo fazer a pontuação em casa que necessitaria, né? Que planejava, mas o time vem de uma vitória fora de casa aí frente ao Botafogo, e isso entusiasma a torcida aqui, e pode ter certeza que hoje vai ter casa cheia, vai ser um grande jogo aí. Espero a gente conseguir nosso objetivo de hoje, que são 3 pontos. A gente sabe da grandiosidade do Palmeiras, né? Líder do campeonato, não à toa vem colecionando títulos recentemente. Mas a gente sabe da força aqui da equipe também frente à nossa torcida. Fabiano, a sua pergunta, depois eu tenho algumas perguntas aqui para o Luiz Wagner, mas fique à vontade aí, Luiz Wagner Vivian, ao vivo conosco, direto de Belém do Pará. Luiz Wagner, um abraço, obrigado aí por atender nossa reportagem. É sempre bom a gente saber como que os clubes trabalham, né? Questão de planejamento. Quando o Remo subiu para a Série A, o planejamento, qual que era? Era meio de tabela, se sustentar na primeira divisão? Fugiu o que do planejamento? De que forma, por favor? A gente tem que ser realista no futebol hoje, né? É lógico que a torcida, o torcedor vai ter a expectativa maior possível sempre. A gente não pode deixar de aquecer essa expectativa, mas a gente também tem que ser realista nas análises internas. Então, o clube se planejou para fazer uma equipe para se manter, né? O clube vem aí mais de 3 décadas fora da elite do futebol brasileiro. Isso aí tem um peso. Em 30 anos, a distância que os outros clubes evoluíram em termos estruturais, organizacionais, a gente vê o próprio Palmeiras, né? Então, a gente sabe dessa dificuldade, mas também sabe que tem que iniciar o projeto, tem que começar para chegar lá. Então, a gente tem feito um trabalho aqui de reconstrução ainda dentro desse ano, porque o próprio presidente, em entrevistas aí, já citou que teve um erro no início de ano aí no planejamento, e o Campeonato Brasileiro iniciando muito cedo, né? O clube foi se confirmar a subida do ano passado nas últimas rodadas, então isso atrasou um pouco, e o Brasileirão já começou em janeiro, né? Esse ano, diferente de outros anos. Então ficou meio atropelado pré-temporada, montagem de elenco, e a gente vem aos poucos reformulando aqui internamente dentro das possibilidades, né? E também tentando melhorar a estrutura do clube paralelo, que isso aí é uma coisa importante para dar as melhores condições de trabalho, para que a gente consiga, primeiro, a meta do ano, né? O objetivo do ano, na verdade, que é se manter,
e depois o clube possa dar passos mais à frente aí dentro desse planejamento nos anos seguintes. Ô Luiz, uma curiosidade até que eu tenho e o ouvinte com certeza tem, né? O mercado do futebol, né? Eu digo o mercado do futebol, que contratações de jogadores, ele está muito inflacionado. Hoje em dia é um preço que se paga acima do que deveria ser pago hoje para você reforçar, tornar a tua equipe competitiva, pelo menos em qualidade técnica? Muito inflacionado, a minha avaliação, né? Muito inflacionado. O futebol brasileiro não à toa, quando que na história comprou jogadores da Premier League, por exemplo, né? Fazendo esse movimento de retorno de jogadores, não jogadores dele, comprando os jogadores, que são coisas diferentes, né? Uma coisa é tu trazer um jogador que está no final da carreira, tu repatriar ele, né? E tu pagar um salário bom, e outra coisa é tu adquirir esse jogador, né? Fazer a transferência, pagar uma transferência. E a gente está aí depois da entrada da SAFs, da organização, da profissionalização de alguns grandes clubes, cada vez mais foi inflacionando e como eu falei, o Remo vem depois aí de mais de 3 décadas para esse mundo agora da Série A, que é diferente, subiu muito rápido, né? Subiu da C para A em um ano e consequentemente no ano seguinte já veio para A. Então isso traz um atraso, vamos dizer assim, em termos de desenvolvimento também. É difícil de montar um time competitivo já num primeiro ano, né? Então esse é o grande desafio. E o mercado está inflacionado, além da dificuldade da gente buscar opções. Quando se busca, tu concorre aí com grandes potências, né? Hoje o clube tem a vantagem de ter uma vitrine de Série A, então tu sai em vantagem quando tu concorre com aqueles clubes da Série B. Mas também, quando tu vai concorrer com jogadores que outros clubes da Série A também querem, a questão financeira pesa. Então a gente tem que ser o mais criativo possível, buscar oportunidades de mercado, é o que a gente está tentando fazer. Perfeito, estamos conversando com o Luiz Wagner Vivian, que é o executivo de futebol do Clube do Remo, que recebe hoje o Palmeiras, e eu queria abordar contigo, Luiz Wagner, eu sempre toco nesse aspecto, toco nesse ponto quando eu entrevisto pessoas da sua função. Eu tive uma curta passagem também nessa função há um tempo atrás, e me parece que o torcedor de futebol, ele tem uma visão distorcida do que é o executivo, né? Porque, por exemplo, o executivo assume um clube, aí cria-se a expectativa de que ele vai contratar um monte de jogador, que ele vai montar uma seleção. E eu, pelo menos quando eu trabalhei, no meu caso, contratar jogadores era uma das muitas funções de um executivo, mas ele faz coisas muito mais importantes, como processos internos, como, enfim, gestão de grupo, gestão de comissão técnica, reuniões de comissão técnica para buscar. Vou dar um exemplo aqui, está machucando muito o jogador, aí cabe ao executivo reunir para ver se o problema está no departamento médico, está na preparação física, enfim, funções muito mais significativas do que contratar jogador. E a opinião pública acha que executivo só serve para contratar jogador. Então eu queria que você dissesse qual é a sua visão sobre esse tema. Perfeito. Primeiro que é bom escutar alguém que conheça a função, né, para que, vamos dizer assim, sofreu um pouco da situação, porque é realmente isso aí. É claro que na visão do torcedor, né, o torcedor não é obrigado, né, a entender, mas eu sempre acho que quanto mais ele entender, mais ele vai ver as dificuldades também, né, e a realidade de cada clube, né. De clube para clube, às vezes muda um pouco as atribuições. Aqueles clubes que são mais estruturados, às vezes eles têm um staff maior e ele consegue dividir mais as atribuições, e o executivo, às vezes, realmente, ele acaba sendo mais a figura da contratação, né? De negociar, de fazer. Mas, por trás disso, ele é responsável por todo o processo de avaliação e análise desses jogadores antes de chegar na contratação, né? Com equipe de profissionais, né? De analistas, dos auxiliares técnicos, o próprio treinador participa em alguns momentos. Ele entender, isso falando de contratações, né? Ele entender a realidade do clube, o perfil do clube. Não adianta tu contratar o jogador por contratar, porque se ele não se adequa à realidade do clube hoje, dificilmente ele vai entregar o que tu espera, né? E aquele perfil de características do jogador que o treinador busca também para aquele modelo de jogo dele. Então, isso tudo, o executivo
para mim, eu chamo sempre como um gestor de futebol, né? Porque ele precisa entender um pouco de cada área, de todos os departamentos, todos os setores que tem dentro do departamento de futebol, como você citou aí da comissão técnica, da parte médica, né? Do departamento médico, da parte de análise, da parte operacional. Precisa estar chefiando, supervisionando, ver se está tudo ok com o planejamento, dando metas, né? Criando metas e dando as condições para os profissionais irem melhorando os processos também, que isso aqui a gente tem trabalhado muito nisso. Então, assim, quando os clubes já estão bem organizados, com bons profissionais e processos bem organizados, facilita muito. Aí acaba que o executivo, às vezes, consegue focar um pouco mais nessa parte do mercado de contratações. Mas também o que eu gosto de falar sempre é que o torcedor cria uma expectativa e não tem como os clubes hoje, cada janela, contratar 10 jogadores, trocar 10 jogadores do elenco. Então, assim, principalmente aqueles que têm menos recursos, né? Menos dinheiro. Então, um dos trabalhos também é a gente tentar criar formas de potencializar esses atletas, né? Dentro do processo da comissão técnica, do trabalho do dia a dia, com aqueles profissionais que são da casa, que tu consegue dar uma continuidade maior de trabalho. Isso tudo vem a cargo aí de responsabilidade, no meu entendimento, do executivo. Então, é uma série de fatores, né? É lógico que o da contratação que aparece mais externamente, né? Mas a responsabilidade é bem maior que isso. E o processo da contratação também não é uma coisa somente que o executivo gosta daquele jogador, ou, enfim, e traz ele. Não, tem para tentar acertar, né? Diminuir a chance de erro, como eu falo, é tentar ter um processo bem alinhado, com definições do perfil muito clara, do que tu pode pagar nesse jogador, o nível de financeiro que tu pode trazer, né? Dentro da teu planejamento financeiro, tua folha de salarial, e tu fazer aí, tentar fazer a melhor negociação depois, no final, que isso sim passa um pouco mais pelo executivo, porque tem que ser centralizado numa pessoa e aí cabe ao executivo. Justamente, Luiz, sobre essa centralização no executivo, você falou aí, né, e o Calil também colocou com conhecimento de causa, inúmeras funções que o executivo tem, mas a que fica marcada foi ele quem contratou, foi ele quem trouxe, é ele quem não contrata. Muitas vezes o executivo, ele serve mais de escudo para a diretoria. Existe uma liberdade para que vocês trabalhem realmente ou não? Isso varia de clube para clube, né? Aqui, por exemplo, no Remo, desde a primeira conversa com o presidente, ele deu total liberdade para a gente criar os processos e tentar buscar o que é o melhor para o clube. E a minha forma de trabalhar é assim também. Por isso que eu vim para esse desafio aqui, um grande desafio, mas eu gosto também de ter desafios, né? Eu gosto de deixar legados onde eu passo. Então, foi um dos motivos que me desafiou para vir para cá. Então, assim, aqui, por exemplo, o clube não tem os vice-presidentes estatutários, mas eles não é eles que respondem pelo futebol. Quem responde é o executivo diretamente depois com o presidente. Então, tu consegue organizar processos, lógico que o presidente vai ter a última palavra, a responsabilidade vai ser do executivo, porque ele que lidera esse processo, né? Então, cabe a mim cobrar os analistas, o processo como é feito, a análise a questão final da negociação, né? A responsabilidade é lógico do executivo e vai ser cobrado daí pela presidência, pela diretoria. Tem clubes que têm muitos vice-presidentes, diretores estatutários, que às vezes o processo o executivo não consegue fazer no modelo teoricamente ideal, né? De processual, né? Mas a questão de não contratar também, às vezes, inviabiliza também a questão financeira. Eu prefiro, às vezes, se eu não tenho dinheiro, eu prefiro não contratar, claro, e tentar potencializar um atleta interno, né, que já esteja no clube, do que tu trazer um jogador por trazer só para prestar conta para a torcida. Isso aí é um custo alto hoje, né? No momento que tu assina um contrato com o jogador, só tem uma garantia, que ele tem aquele dinheiro para receber. Se ele vai jogar ou não, são outros 500. Né? Se ele vai entregar desportivamente aquilo que tu espera. Então, o ideal, né, seria um mundo ideal, cada vez mais tu ir desenvolvendo com os jogadores e pontualmente tu agregando contratações, não tu mudar muito o elenco, até porque a gente teve que fazer algumas trocas grandes aqui no início do ano, e ao final do estadual nós temos 7 jogadores, né?
E agora que o time está se entrosando, então, assim, precisa tempo para trabalhar, não tinha semana cheia para trabalhar, tem tudo isso aí que influencia e tem que ser pensado pelo profissional da área, que é, no caso, a função do executivo. Lembrando que o Remo começou o ano com o Juan Carlos Osório, né, o técnico colombiano que trabalhou na Seleção do México, trabalhou aqui no São Paulo, no Atlético Paranaense, e agora está com o Léo Condé, que foi o treinador do Ceará na temporada passada e trabalhou também aqui no interior de São Paulo. Agora, bom, Luiz Wagner, eu quero entrar naquele assunto da logística, né? Porque a gente estava fazendo um levantamento aqui que o Remo vai dar 2 voltas totais ao globo terrestre, né, no Campeonato Brasileiro. Então eu queria saber como você está trabalhando e sua equipe para minimizar os danos, né, para minimizar os problemas, porque a pessoa pensa, mas o jogador anda de avião, fica no hotel 5 estrelas e come do bom e do melhor. Só que são muitos voos, conexões, por exemplo, não tem voo de Belém para o Rio Grande do Sul, tem que parar na metade e trocar de avião. Não tem voo de Belém direto para Recife, por exemplo, para Fortaleza, agora apesar que Fortaleza e Recife não estão, mas para Salvador, por exemplo, não tem. Tem que descer lá para Brasília para depois. Então eu queria que você explicasse, em linhas gerais, qual é o trabalho que você está fazendo para minimizar esses problemas da logística do Clube do Remo no Campeonato Brasileiro? É um agravante, né, aqui, e é uma coisa que não tem muito como encurtar distâncias, né, em linha reta, né. Então, assim, o voo mais curto aqui, a gente vai para São Paulo, são 3h15, 3h30, e dali que tu vai ter que sair para qualquer outro lado em conexão, como você falou. Primeiro jogo que eu cheguei, primeiro jogo do Brasileiro foi quando eu cheguei no clube, eu encontrei a equipe lá em Salvador para a estreia no campeonato contra o Vitória, e a equipe tinha ido para São Paulo e atrasou o voo, porque aqui tem uma época de muita chuva em Belém agora, esse primeiro semestre, né? E atrasou o voo aqui, eles perderam a conexão em São Paulo. Resumindo, chegaram muito tarde já no hotel, na véspera do jogo, então assim, mentalmente, fisicamente, isso aí é um prejuízo, né, grande. Fora a questão, já é um desgaste normal. E aí quando tu entra com riscos operacionais aí de logística, de perder um voo, de atrasar alguma coisa, sempre potencializa o prejuízo, né? Então, a equipe chegou lá, eu aproveitei essa ocasião, esse fato, né, para trabalhar muito já no início da minha chegada aqui nessa questão, para a gente tentar buscar viabilizar um projeto aí de fretamento de aeronaves. Então fui atrás, aqui o presidente, os diretores todos entenderam, abraçaram a causa, um investimento alto que o clube está fazendo, mas a gente acredita que é melhor eu ter 30 jogadores em condições de atuar bem, do que eu ter 31 ou 32 jogadores sem condições nenhuma, em condições físicas de igualar, né, na intensidade, no desempenho contra as outras equipes. Então, a gente conseguiu, a gente está fazendo, encurtou aí mais ou menos em 16 mil quilômetros, né, esse número inicial que a gente tinha que fazer. Isso aí é como se fosse fazer todos os voos de carreira, né? E a gente vai diminuir cerca aí, durante o ano, mais ou menos umas 100 horas entre voos e esperas em aeroporto e tempo de embarque. Isso aí é um tempo que tu ganha, não só para descansar, mas às vezes são sessões de treinamento a mais que você ganha. Você dá para a comissão técnica, o tempo que o jogador está na sua casa com a cabeça tranquila para realmente descansar, porque a gente não pode achar que o ser humano é máquina, entendeu? Então, assim, é muito desgastante, vai e volta e tem o resultado, tem a pressão, tu chega, a torcida está cobrando, tu vai no supermercado, no shopping, se não está bem, isso tudo, o jogador tem que ter resiliência para aguentar, mas a questão física também faz muito isso, tá cansado fisicamente, a parte mental também, a tendência é que também tem um desgaste maior. Então, essa questão que a gente tentou buscar, como eu falei, o presidente abraçou aí o projeto, a gente conseguiu fazer, então praticamente quase todos os voos a gente está fazendo fretado, né? Depois agora do jogo do Palmeiras, vamos para Chapecó, por exemplo, para Chapecó a gente teria que sair para jogar lá
a gente teria que sair daqui 2 dias antes, né? Fazer uma conexão para chegar lá, fazer um treino, jogar. No dia seguinte, tu retornar e tu perde o dia inteiro de retorno para Belém. Tu não treina, não recupera os jogadores. No outro dia que tu vai conseguir fazer um regenerativo e já é véspera de outro jogo. E aí tu não treinou. E a outra equipe que tá em São Paulo, tá no Rio, jogou em casa, tá descansada, né? Recupera muito melhor e vem para cá às vezes. Então, os jogos em casa, às vezes a gente já tá menos inteiro do que os jogadores, os clubes que vêm jogar aqui. Então é isso que eu tentei mostrar, né? Além de que tu monta a tua programação, teu planejamento ideal de viagem, de treino semanal, e tu bota o voo na hora ideal para você voar. Então isso, tu consegue se alimentar melhor, tu consegue fazer a recuperação, né? Tu treina na tua estrutura, não precisa ficar treinando sempre fora de casa, que tu não tem as melhores condições, às vezes igual que tu tem aqui, esse controle, né, de toda a estrutura, fisioterapia, fisiologia. Então a gente conseguiu, acho que, ganhar bastante com isso. Fizemos uma rotina grande aqui, a gente saiu para jogar em Bragança, depois emendamos o jogo lá contra o Bahia e voltamos para jogar contra o Cruzeiro. Isso tudo em uma semana, né? Então, assim, provavelmente, se não tivesse sido fretado, a equipe ia chegar bem mais desgastada nesse jogo aí depois contra o Cruzeiro, que foi um jogo duríssimo aqui. Não conseguimos o resultado, mas o resultado a gente tem que entender que ele vem de... É o resultado de vários aspectos que influenciam, né? Não só isso, né? Mas a gente tenta chegar, dar as melhores condições para chegar mais próximo do resultado. Então é isso que a gente tem tentado, e eu acho que vai ajudar aí ainda ao longo da temporada. Esse primeiro semestre, principalmente, que a gente não tinha nenhuma semana cheia, a primeira que teve foi agora, que conseguiu treinar toda semana aqui em Belém, não tinha conseguido ainda fazer isso, né? Enfim, no meio de semana já temos Copa do Brasil aqui e depois sai para esse jogo da Chapecoense. Muito bem, estamos conversando com o Luiz Wagner Vivian, executivo de futebol do Remo, lembrando que na Superliga de Vôlei está desenhando o mesmo título para o Cruzeiro. O Cruzeiro ganhou os 2 primeiros sets, está ganhando o terceiro, e se ganhar aí acaba o jogo com o ginásio de Ibirapuera lotado. E sobre essa questão do fretamento, viu, Fabiano Fará? O Jorge Jesus, quando treinou o Flamengo em 2019, foi 2019, né, que ele treinou o Flamengo, ele exigiu em contrato voos fretados. Porque é muito importante. Além disso, tudo que o Luiz Wagner já explicou tão bem, num voo fretado, você consegue tratar um jogador. Por exemplo, você pode pôr o fisioterapeuta, você deixa uma fileira de banco lá só do fisioterapeuta e um jogador que eventualmente precisa de algum tratamento, alimentar o jogador no avião, porque, por exemplo, se você vai num voo de carreira, você pode até ter uma alimentação separada, mas não é a mesma coisa. Exato. Tem que atender todo mundo. Então, ali você faz suplementação, né, que às vezes o atleta toma um suplemento diferente do outro. Então, realmente, isso que o Luiz Wagner falou é sensacional, porque o fretamento, ele permite a você uma série de não garante, como ele falou, que vai ganhar o jogo. Mas benefícios, oferece mais tempo de treino. Também, às vezes o outro time descanso. também freta, né? Então não garante que vai ganhar o jogo, mas aumenta a possibilidade. Mas no caso do Remo é interessante porque o Remo é que se desloca mais, né? Sem dúvida. Então entrega mais tempo de treinamento, mais tempo de descanso para o jogador, que é necessário, né? Em esporte de alto rendimento. Ô Luiz, eu tenho uma curiosidade agora, porque assim, chega meio do ano agora, é a janela de transferências. Essa janela é tida como a mais importante, porque é onde você pode ajustar as tuas deficiências, entre aspas, táticas e técnicas, né, no mercado. Mas pode perder jogador. Mas também pode perder. É isso que eu ia te perguntar. O Remo hoje, ele tá mais para ajustar, o planejamento já é feito, tá mais para perder jogadores. E um outro detalhe, qual o teu relacionamento com empresários? Eu digo assim, no campo do mercado da bola, você escuta realmente tudo que chega para você, você observa, analisa, ou já tem uma pré-seleção? A tendência, né, é lógico que o destaque individual de jogadores, ele vem através do coletivo, né? Então, dos resultados, aquele time que começam a destacar
também na performance, no resultado, acaba potencializando a individualidade, e essa individualidade que surge em interesses em atletas. Então, aos poucos, a gente tem alguns ativos aqui do clube que foram investidos esse ano, para ter um equilíbrio desportivo, mas também ter um poder de revenda futura, né? Isso que a gente enxerga, porque o clube também vai precisar fazer isso. Não tem como se manter hoje só com a receita fixa ali. Hoje, no futebol, tu tem que também vender, né? Aqui é uma região que forma muitos bons atletas, mas não foi... o clube ainda não tem um histórico de formação de chegar os atletas até o profissional de sua base, mas tem margem para isso. Mas lógico que são coisas aí a médio prazo, não são coisas que a gente consegue fazer de uma hora para outra, mas já o estádio foi dado, tá? O que a gente tem hoje é um planejamento agora para a janela do meio do ano. A gente vai ter que recolocar alguns atletas que não conseguiram performar aqui na Série A, né? E a gente vai buscar pontualmente alguns reforços, sim, dentro de um equilíbrio de elenco aí, como a gente já fez um pouco no início do ano. Então, assim, naquela janela do estadual ali, que ela foi meia curta, né, te limita muito as opções de mercado, né, mas a gente conseguiu trazer alguns atletas para dar um equilíbrio, e agora vai tentar complementar com mais alguns atletas dentro de uma possibilidade. Se tiver alguma situação de saída, de proposta, o clube vai tratar como tem que tratar, né, os ativos do atleta, os ativos do clube, desculpa. Em relação a relacionamento com agentes, todas aquelas indicações, eu falo uma coisa, tu nunca sabe às vezes de onde vem o jogador, né, porque por mais que tu monitore o mercado, às vezes tem informações contratuais que a gente não sabe. Tem uma possibilidade de saída livre do jogador de um clube, por exemplo, e tu acha que tu não consegue comprar aquele jogador, tu não vai ter o dinheiro suficiente, mas o empresário sabe disso, entendeu? Então, eu sempre digo assim, todas as indicações a gente tenta filtrar, analisar o máximo possível, dar o retorno, né, para aquelas indicações que chegam. O que acontece hoje é que existem muitos intermediários no mercado. O que acontece? Os intermediários oferecem jogadores, às vezes, que não são os jogadores deles, e às vezes o mesmo jogador chega por 3, 4 agentes, 3, 4 intermediários, e tu já analisou esse jogador. Então, isso é um processo que tu tem que ir organizando dentro do clube para tu não ficar fazendo um retrabalho, né? Porque a gente aqui também, a estrutura é enxuta, não tem muito braço para fazer isso. Então, são processos que a gente tá organizando. A gente trouxe agora recentemente o Rafael Vieira para cá, que é um analista de mercado aí, experiente, trabalhou em todos os clubes grandes do Brasil praticamente. Trabalhou na seleção brasileira, há muito tempo com o Mano Menezes. É um cara que veio para me ajudar muito aqui nessa organização na parte de análise, porque o clube era carente disso, não tinha assim, uma pessoa específica, e aos poucos a gente vai montando esse setor, né? Trabalhando aí por enquanto eu e ele ali frente a essa parte de mercado, mas a ideia, o projeto é que vá se ampliando isso, porque isso é um investimento para o clube. Hoje é investimento, tu tentar minimizar a chance de erro com análise de in loco de jogadores, de dados, de busca de informações. Quanto mais tu destrinchar, tu aumenta a tua chance de acerto, né? E tu economiza dinheiro, muito dinheiro, é pouco. Então, assim, isso é um investimento. Eu acho que cada vez mais os clubes estão buscando isso, né? No Brasil, aqui, a gente vê as estruturas muito bem montadas, com departamentos de scout, de análise de mercado, enfim. E aqui a gente está começando a estruturar. Tenho relação com os empresários do mercado, todos aí, fiquei 3 anos no Grêmio já nessa função, né? Tenho a relação, o que às vezes limita situações são questões financeiras, né? O clube tem as premissas deles de negócio, que eu acho que tem que ser assim, né? E tem aqueles limites ali negociais, que é isso que mantém o clube equilibrado financeiramente. Perfeito. O presidente aqui é uma pessoa muito, muito responsável dessa parte, e eu gosto de trabalhar com pessoas assim. Perfeito, Luiz Wagner. Para encerrar, estamos aqui em cima da hora. Eu queria só que você, então, resumisse para a gente o clima de Belém do Pará agora,
para o jogo de hoje, 4 horas, Remo e Palmeiras, e também para o jogo do meio de semana, quando o Remo, que ganhou do Bahia por 3-1 lá na Bahia, vai tentar se classificar aí na Copa do Brasil. Como é que está Belém do Pará? A gente sabe que o povo aí respira futebol, Luiz Wagner. Muito, a cidade é incrível aqui, o que o pessoal respira futebol, né? A gente conseguiu um bom resultado frente ao Bahia lá, mas sabe que o jogo é jogado, né? Não tem como criar expectativa antes da hora, então a gente vai estar muito com o pé no chão, muito consciente que tem que fazer novamente um grande jogo aqui para conseguir avançar na Copa do Brasil. Acho que isso vai ser muito bom para o clube em termos de visibilidade financeira, de motivação também, de confiança para o grupo de atletas, né? Essa vitória contra o Botafogo lá foi muito importante, fora de casa. Um grande clube aí com a SAF, que tem recursos muito acima dos daqui do Remo, né? E isso motivou a torcida. Hoje vai ser 43, 45 mil pessoas empurrando o time aí. A torcida aqui empurra o time 100%. Então, Luiz Wagner, só agradecendo, eu sei que você está num dia corrido aí, dia de jogo, eu agradeço muito sua participação e tenho certeza que o Remo está em ótimas mãos na condução aí do seu trabalho. Tomara que vocês consigam atingir os objetivos ao final da temporada. Muito obrigado pela sua atenção e a gente volta a falar aí a qualquer momento, Luiz Wagner. Obrigado a vocês, obrigado pela oportunidade de estar batendo esse papo aí, né, com todos a audiência aí da Transamérica.